Antigamente não se ouvia falar tanto sobre ansiedade, crise de ansiedade, como hoje em dia. E o que é exatamente, na prática, essa ansiedade, essas crises que as pessoas costumam ter? É nada mais, nada menos do que o medo do que vai acontecer no futuro. Aquela pessoa fica pensando no pior que vai acontecer no futuro. É como se ela não tivesse controle da vida dela e ela pensa que vai acontecer o pior. Ela tem medo do futuro dela, ela tem medo do que pode acontecer. E daí, por estar com esse medo do que pode acontecer, com medo do dia e amanhã, acaba o corpo dela entrando no estado de desespero. O corpo dela, mesmo inconscientemente, acaba ligando um alerta, como se ela estivesse correndo perigo. E é exatamente esse alerta, quando ele desperta, que faz as pessoas terem vários sintomas, aceleração do coração, como se fosse falta de ar, porque é como se o corpo dela entendesse que ela está em um momento de medo, que ela está correndo perigo. E aí por isso que ele começa a ligar esses alertas para ela fazer alguma coisa para sair daquela situação. Porque o corpo dela não entende que aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está pensando que vai acontecer, aquela ansiedade, não é real. Ele não consegue distinguir, separar o que é real, o que realmente vai acontecer, o que realmente está acontecendo e o que não é real, o que é só fruto da imaginação dela. E por isso que vem ocorrendo essas coisas. E eu tenho prestado atenção também que muito se agravou isso por causa do uso excessivo das redes sociais. As pessoas não escolhem o que vai consumir, ela simplesmente entra lá nas redes sociais, entra lá no Instagram e consome, assiste o que está aparecendo para ela, que na maioria das vezes é a vida dos outros. Daí ela vai, entra lá no Instagram, aparece fulano, que é mais novo que ela, mais nova que ela, e já tá com a vida toda feita, né? Até porque na internet as pessoas só mostram o que ela quer, uma vida editada. Mas aí a pessoa que não filtra o que ela vê, não filtra o conteúdo que ela vai consumir, ela começa a consumir aquilo e começa a acreditar naquilo. E daí ela começa a comparar a vida editada daquela outra pessoa com a vida real dela. E aí começa o sentimento de se sentir atrasada, se sentir perdida, se sentir fracassada, e isso tudo agrega para gerar esse medo nela mais ainda do futuro. Ah, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir o emprego que eu quero, e daí começa essa ansiedade. E daí você começa a se autocobrar, se cobrar cada vez mais. E isso você começa uma comparação, como eu sempre falo, injusta, porque a vida daquela pessoa que você está assistindo foi uma vida completamente diferente da sua. O caminho que ela percorreu foi um caminho totalmente diferente do seu para você estar se comparando. Cada pessoa tem o seu tempo. E o que já me ajudou muito e continua me ajudando a não passar por isso, a não chegar a esse ponto de ter crises de ansiedades, é simplesmente entender quem eu sou, a minha identidade e onde eu quero chegar. E o que eu estou fazendo para chegar onde eu quero chegar. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem onde quer chegar na vida. Elas só estão trabalhando no trabalho, no emprego que ela conseguiu e ela não tem uma visão maior. Às vezes, se você está me assistindo agora e você tem uma visão maior de futuro, você pode até estar passando por uma situação difícil agora, mas você tem uma visão que quer mudar a sua situação, você já está à frente da maioria das pessoas que só pensa no agora, só pensa naquele emprego, que às vezes tem medo de perder aquele emprego que está servindo só para pagar as contas dela. Então as pessoas começam a se comparar, mas não sabem quem ela é de verdade e o que ela quer alcançar. E é por isso que é tão importante você parar de ficar se distraindo com besteira. Eu sei que tem muita distração ainda na internet, principalmente nesse ano tem muita distração para você se distrair. Mas só vai se destacar as pessoas que não se deixam levar pela modinha do momento. Não se deixa levar só pela onda do momento, pelo que todo mundo está falando, pelas influências das outras pessoas, mesmo que não mude nada na vida dela. Só vai se destacar quem tem uma imagem clara na mente dela de quem ela é e parou. Simplesmente parou e se planejou para planejar o caminho que ela deve seguir.
por onde ela deve ir, o que ela precisa estudar para ela alcançar aquele alvo que ela quer alcançar. Não sei, pode ser um cargo mais elevado, pode ser um salário mais elevado na empresa que você trabalha, ou simplesmente pode ser largar de uma vez por todas a vida CLT e começar a empreender. Só vai mudar a sua situação quem parar para pensar e começar a se planejar. E sem falar que quando você faz isso, você sabe exatamente onde quer chegar e para se organizar e entra no seu processo, nessa rota, no seu caminho que você traçou para chegar no seu objetivo, você não se distrai mais com besteira. Porque pode até aparecer distrações, mas você está tão ocupado ali, focado no seu caminho, focado em alcançar a sua meta, o seu objetivo, que você acaba não se distraindo com besteira, porque você tem um alvo a chegar, você sabe onde quer chegar. Então não fique só focando nos problemas, em se enchendo cada dia mais de preocupação, se lamentando, reclamando. Não faça isso. Simplesmente busque ser uma pessoa melhor a cada dia, tá? Hoje eu fui uma pessoa assim. No final do dia, faça uma autoanálise da pessoa que você foi para ver se aquelas atitudes que você teve hoje está de acordo com o comportamento da pessoa que você quer se tornar de verdade. Então, se faça uma autoanálise todos os dias para ver os pontos que você precisa melhorar. E mesmo aos poucos, mesmo que seja algo pequeno hoje, uma mudança de comportamento, uma melhora no seu temperamento, às vezes você pode ser uma pessoa muito explosiva, procurar melhorar o seu comportamento mesmo, procurar melhorar a sua comunicação, um pouquinho que seja, 1% a cada dia, já vai te ajudar a se tornar uma pessoa diferente, já vai te ajudar a se tornar aquela pessoa que você quer se tornar no futuro, aquela pessoa que trabalha naquele cargo, aquela pessoa que é dona daquele tipo de empresa, que tem aquele tipo de faturamento. Então, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, cada dia mais, procure agregar em você os comportamentos, as atitudes, os estudos, as qualificações que aquela pessoa que você quer se tornar, ela tem. E também não fique escutando todo mundo, dando ouvidos para todo tipo de conselho, porque cada pessoa, ela vai dar o conselho para as outras com base nas experiências dela, com base nas experiências de vida dela. Então, por esse motivo, não dê ouvidos para todas as pessoas, mas sim procure, pesquise, procure ouvir as pessoas que lhe inspiram a ser uma pessoa melhor, a crescer, a evoluir cada dia mais. Procure ouvir esse tipo de pessoa, as pessoas que têm bons resultados na vida dela. Procure se espelhar nessas pessoas que já alcançaram o resultado que você quer alcançar. Pesquisa como que foi o caminho dela, o trajeto até ela se tornar quem ela se tornou, porque com certeza, se você fizer isso, não é nada muito elaborado, são só mudanças no seu comportamento. Parar de olhar para a vida de todo mundo, parar de consumir todo tipo de conteúdo e começar a escolher o conteúdo que você quer consumir e só começar a ouvir e escutar conselhos, colocar em prática conselhos de pessoas que já tiveram resultados naquela área ou de pessoas que lhe inspiram com a história de vida, lhe inspiram com o conteúdo, que lhe anima, que lhe ajuda a ser uma pessoa melhor. Com certeza, se você é uma pessoa ansiosa, você vai notar uma mudança no seu comportamento. Você vai começar a deixar essa ansiedade de lado ao ponto que você vai se esquecer que um dia já teve isso. E se você falar assim, mas é porque eu tenho muitos problemas, eu me preocupo muito porque de verdade eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas responsabilidades para lidar. Certo, mas esses problemas, os problemas aparecem na nossa vida para a gente resolver. E sempre que a gente resolve, que a gente ultrapassa aquela barreira, a gente sai uma pessoa mais forte, uma pessoa mais experiente. Então, aparecer um problema, não fique reclamando, não fique se perguntando, por que isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo comigo, e se lamentando, e reclama com um, reclama com outro, e de um problema que era desse tamanho acabou tomando conta do mundo só por você estar sempre rebatendo e falando. Não faça isso. Apenas apareceu um problema, você tem esse problema para resolver. Pare e pense, o que eu posso fazer para resolver isso? Se a resposta for, no momento eu não posso fazer nada, então simplesmente
A resolução desse problema não está nas suas mãos. Coloca nas mãos de Deus e confia que vai dar tudo certo. Mas se você olha para o problema e pensa assim, eu posso resolver essa situação. Então para e começa a se planejar, começa a se organizar para resolver isso. Não fica pensando no pior que vai acontecer, não fica pensando que vai ser horrível. Só simplesmente se organize e se prepare para resolver. Porque a vida se torna muito mais simples quando você para de ficar se lamentando e começa a pensar somente na solução. Apareceu um problema, qual a solução? É essa, eu vou lá resolver. Simples. A vida se torna muito mais simples dessa forma e muito mais leve. E eu espero muito ter conseguido te ajudar com esse vídeo. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque aqui eu sempre estou trazendo vídeos semanalmente para te ajudar a evoluir e se tornar uma pessoa melhor. E eu te vejo no próximo vídeo.